Estamos de volta com o programa Ponto de Vista. O entrevistado de hoje é o Dr. Alcino Vieira dos Santos. Ele é superintendente regional do trabalho e emprego no Amazonas. Eu disse que eu ia chamar ele de Alcino porque é colega da advocacia e vou chamá-lo assim mesmo. Alcino, nós estávamos falando de crescimento. Além da Copa do Mundo, quais outros motivos geraram esse crescimento de emprego nesse ano no nosso estado? No nosso estado, o crescimento de emprego ele se deu em razão da própria mexida que o governo federal deu em todo o território nacional. Você vê que todas as regiões do país cresceram, tem um crescimento um pouco diferenciado, mas bem próximo uma da outra. Então, no Sudeste puxou, depois Sul, Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Então, as 5 regiões do país cresceram, tiveram um crescimento. Então, o que motivou esse crescimento foi exatamente essa atenção que o governo federal deu para todos os setores. Podemos destacar aí o comércio, podemos destacar a área de serviço, podemos destacar também a construção civil, né? Os setores que mais a indústria. Foram algumas áreas que realmente mais cresceram. Que mais cresceram, que mais puxaram o crescimento do emprego no estado, no país, melhor dizendo. Como você já disse, como nós estávamos conversando agora, várias empresas estão vindo para Manaus, estão se instalando aqui na cidade. Há uma necessidade de pessoal qualificado e capacitado para o preenchimento dessas vagas. A superintendência está oferecendo esses cursos e nós já falamos de vários cursos, principalmente cursos de língua, curso de preparação. Além do oferecimento desses cursos, o que é que a superintendência está fazendo demais para viabilizar essa entrega ou essa demanda crescente no mercado de trabalho? Nós temos a emissão de carteira de trabalho, né? É um outro ponto positivo que a gente deve destacar também, especialmente em 2010. Em 2009, foram emitidas em todo o ano, nos 12 meses de 2009, 114 mil carteiras de trabalho. Em 2010, até novembro, nós já tínhamos emitido 126 mil. Então, a expectativa é que chegasse em torno de... Isso em tempo de greve, né? Tempo de greve. Então, no estado, 130 mil carteiras de trabalho. Então, a nossa expectativa é que esse pessoal possa realmente, a partir de 2011, estar trabalhando, estar inserido no mercado de trabalho. Então, um crescimento significativo. Então, nós implementamos, mudamos a carteira, que era aquela manual, para a carteira informatizada, né? Adotamos uma série de medidas dentro da própria superintendência para que pudesse atender esse crescimento. Nós recebemos também em 2010 40 auditores, né, conforme nós havíamos falado anteriormente, numa outra entrevista. Esses auditores já receberam todo o treinamento, a partir de 2011 já vão começar a ir para o campo de trabalho. Eu ia perguntar, eu ia dizer, e os novos auditores começam a trabalhar quando? Então, já começaram a trabalhar, né, a partir dessa semana. Então, já tem todo um planejamento que eles receberam para implementar as melhorias na legislação trabalhista para que elas possam realmente ser implementadas nas empresas, que as empresas possam obedecer às regras estabelecidas na lei. Então, o objetivo não é multar ninguém, né? O objetivo é que as normas trabalhistas possam ser cumpridas. E falando um pouquinho de crescimento, voltando para o crescimento, estou batendo muito nessa tecla, principalmente porque é o que mais a gente está vendo no nosso estado. A indústria que alavancou esse crescimento do nosso estado do Amazonas. Existe alguma perspectiva de crescimento das outras áreas, assim como a indústria cresceu? A indústria cresceu, o comércio cresceu, a construção civil cresceu. Então, esses crescimentos eles são um pouco assim oscilantes, né? Num determinado momento, a indústria é o responsável pelo crescimento. No outro, a construção civil. Você vê que no final do ano agora, o responsável pelo crescimento é o comércio e a área de serviço, em razão das festas de final de ano. Então, esses setores estão sempre ali, bem próximos um do outro. Então, a expectativa é que eles se mantenham e que possam crescer mais ainda a partir de 2011. Falando um pouquinho do seguro-desemprego, como é que está o cronograma para a recepção do seguro-desemprego pescador? Pescador, ok. Então, o seguro-desemprego pescador, nós começamos 18 de outubro, se não falha a memória, a recepcionar em todo o estado. Então, nós recepcionamos praticamente todo o estado, que era de nossa responsabilidade, e já inserimos no sistema. 75% do que nós recepcionamos já foi inserido no sistema. O pessoal já começou a receber a primeira parcela desde o dia 15 de março. Então,
dia 15 de dezembro, né? Então, desde dia 15 de dezembro, já começaram a receber a primeira parcela no valor de um salário mínimo que era 510. Agora, parece que vai ser 540, né? E 25% desse total ainda está pendente em razão de documentação, que é o que a gente tinha previsto em torno de 20%, 25% está se mantendo essa previsão. Então, do total recepcionados, 25% não foi inserido em razão de pendência de documentação. E quanto ao seguro-desemprego em si, como é que está a situação? Tem aumentado o desemprego? Nós temos visto uma demanda de contratações e com essa demanda de contratação também aumenta o número de demissão, ou não? Não. A demanda para seguro-desemprego ela caiu. Houve uma redução significativa, especialmente em relação a 2009, porque o emprego cresceu. Então, o pessoal está mais se mantendo nos seus postos de trabalho. Então, houve um decréscimo no pedido de seguro-desemprego. Eu noto como advogado, estou falando isso, a diminuição de... Muita gente vai dizer, não, doutor, eu sempre vejo muita gente na Justiça do Trabalho, mas proporcionalmente acabou diminuindo muito. As empresas estão começando a trabalhar com direito de trabalho preventivo, né? Exatamente. Então, está facilitando, principalmente nessa situação, o trabalho da Justiça do Trabalho. Esse é um dos nossos objetivos lá, né? A gente que atua militante na Justiça do Trabalho, a gente vê que muitas coisas podem ser corrigidas dentro da própria empresa. Muitas vezes, só esclarecimento. Então, isso que nós estamos levando para as empresas, esclarecimento da legislação, para que as empresas possam cumprir a legislação trabalhista. Cumprindo a legislação trabalhista, vai reduzir, consequentemente, o número de demanda na Justiça do Trabalho. E como é que está a situação daquela ficha que tanto se fala, que fica lá na frente da delegacia? Não existe mais, né? Nós, não me lembro bem a data, acho que setembro mais ou menos, nós eliminamos a senha, nós estamos com atendimento agendado, então hoje o trabalhador chega para ser atendido, ele já sabe o dia, a hora que ele vai ser atendido. Então ficou bem melhor. Então o negócio ficou civilizado, disciplinado, então não tem mais aquela confusão do pessoal chegar lá de madrugada, 2 horas da manhã, o cara já estava lá na fila esperando. Gente vendendo senha, né? Isso que eu ia te falar. E tinha gente na fila vendendo senha. Então ficava de madrugada, pegava a senha e depois ia vender por R$50. Então acabamos com isso, então está civilizado agora, todo mundo fica sentadinho no ar-condicionado. Atendemos de 8 da manhã até as 17 horas, 1 hora de intervalo para o almoço, e estava tranquilo, bem tranquilo mesmo. E essa solicitação é via o quê? Via internet, via telefone? Ainda não, ainda é presencial. Nós não conseguimos... A pessoa tem que ir 2 vezes, então, na verdade. Vai 2 vezes. A primeira para pedir? Isso. Então, ele vai lá para agendar, né? Se não tiver demanda, ele já é atendido no mesmo dia. Se não tiver demanda, ele é atendido no mesmo dia. Mas se tiver todo previsto para aquele dia, então ele vai agendar no dia seguinte. Então, ele retorna no dia seguinte e já é atendido. E a carteira de trabalho, que antes saía em torno de 1 semana, está saindo em até 24 horas. E o prazo para esse agendamento, por exemplo? Eu vou lá hoje, vamos dizer que nesse dia a demanda... Está em final de janeiro agora. Está demorando em média de 1 mês. 30 dias mais ou menos. 30 dias, ok. Estamos trabalhando para tentar reduzir isso para 1 semana. Se Deus quiser, vai ser reduzido, e se não tiver greve esse ano, se não tiver greve, vai ser reduzido mais rápido. Vou fazer agora um pequeno intervalo e volto já com o programa Ponto de Vista.